Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, as negociações estão saindo, hein? Rapaz, e quem diria, hein? O Vasco da Gama que já praticamente anunciou aí o Júnior Urso chegando aqui no Brasil. E o seguinte, hoje a gente teve detalhes aí do contrato do Pedro Raul, rapaz. E é coisa de primeiro mundo. Os valores vocês vão tomar conhecimento neste vídeo. Além disso, a gente tem novidades aí sobre o Kehler e sobre o Terãs. E a gente vai falar aí sobre as negociações que estão aí em curso. E, obviamente, né? A viagem aí do Paulo Brax, né, com bastante novidades aí, o treinador português, chegando aí no Vasco da Gama. E é o seguinte, meus amigos, o Abel Braga não foi anunciado ainda oficialmente, né, mas já está trabalhando firme e forte para reforçar o elenco do Vasco. Então, isso e muito mais. Gente, por favor, você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. A gente passou por tantas coisas difíceis, agora que é uma nova era aí, que o Vasco tá com dinheiro, o conteúdo vai ficar bacana. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, é o seguinte, vamos começar aqui pela reunião aí entre Paulo Brax e a cúpula da 777 Partners, tá? Detalhes sendo discutidos aí com relação à busca do treinador. A cúpula da 777 Partners já tem o nome, a gente vai ter novidades essa semana. O orçamento aí, uma coisa extraordinária de 600 milhões de reais, que vai possibilitar o Vasco da Gama aí de fazer anúncios aí fantásticos, milionários e toda a situação de infraestrutura. A gente vai ter novidades aí com relação aí às obras dos nossos dois CTs aí, o Moacir Barbosa e o CT lá da Washington Luiz, em Duque de Caxias. E é o seguinte, pessoal, folha do Vasco da Gama aí de 20 milhões. E a situação é a seguinte, ó, hoje, pleno final de semana aí, domingão, houveram mais 4 reuniões aí entre o Paulo Brax, que está lá na Europa, o chefe de scout do Vasco da Gama, que é o Vitor Bastos, e o head scout da 777 Partners, junto com o diretor de futebol, né? O Sebastião Arias e o Roanes Spur aí. Então a situação tá caminhando, tá ficando bonita, parceiro. E olha só, é o seguinte, sobre a situação aí do Abel Braga. O Abel Braga já está trabalhando com esses profissionais aí, fazendo contatos já com alguns jogadores extra-série, extra-classe, que o Abel tem aí como filho, que o Abel fez amizade ao longo aí da sua carreira vitoriosa para vir atuar no Vasco da Gama. Então, o Abel chega aí para dar aquele upgrade aí também junto ao scout do Vasco para ficar legal. Sobre a situação aí de treinador, galera, gravem aí. O Vasco tem interesse no Carlos Queiroz. Falei isso aqui cedo, certo? Carlos Queiroz é um nome que pinta muito forte aí. Dificilmente a gente vai ter um treinador brasileiro, tá? A gente vai ter um treinador aí estrangeiro. Galera queria o Beca, né? O BKSS aí,
mas a informação que a gente tem que o Vasco tem interesse aí no técnico do Irã, que está lá na Copa do Mundo. O Irã não deve ir tão longe assim para assumir o Vasco da Gama. O nome do português Antônio Oliveira também foi citado, mas o Carlos Queiroz aí é um nome aí que o Vasco vê com muito carinho, que já foi treinador aí, inclusive, do Real Madrid e da própria seleção portuguesa. Bom, meus amigos, sobre a situação aqui de reforços, tá? Coloquem atenção aí, meus amigos. Olha, o urso chegou. Já está aqui no Brasil o Júnior Urso. Júnior Urso fará exames na próxima semana no CT Moacir Barbosa. E o seguinte, confirmadíssimo aí, primeiro reforço do Vasco da Gama. E por falar em reforço do Vasco da Gama, segundo reforço do Vasco da Gama, Pedro Raul, confirmadíssimo, tá? Hoje a gente teve acesso aí ao contrato aí do Pedro Raul, cara. O Vasco propôs para quem estava aí cético, oficializou 18.700.000 pelo Pedro Raul junto ao Kashima Reysol. A gente já tinha dado essa informação aqui. Contrato de 3 anos, meu amigo, de 3 anos. E sabe quanto que o Pedro Raul vai ganhar? Jogador de 26 anos, vale a pena o investimento? Parceiro, 500 mil reais, certo? 500 mil reais. Sabe quanto que dá 500 mil reais, a gente colocando o 13º junto aí? 6 milhões e meio, tá? Em 3 anos. Então, cara, é muita grana, um caminhão de dinheiro, 500 mil por mês pelo Pedro Raul, certo? Então, situação aí frenética, tá? Situação que a gente vai ter anúncio essa semana aqui, tá? Chega aí para poder compor elenco e eu peço, galera, para ter respeito. Não é porque o nome do cara tem rato, não tem porque o nome do cara tem urso, que a gente vai desrespeitar o atleta. Os números do atleta são bons atuando pelo Atlético Goianiense. Vamos dar um voto de confiança aí. O Wellington Rato aí, acertando com o Vasco da Gama. Tá quentíssimo aí esse anúncio envolvendo o Wellington Rato, tá? Informação que a gente teve hoje do próprio dono aí do Bordeaux, da França, tá? Fran Sérgio tem proposta do Vasco da Gama. E o pessoal que fica falando aí que o Fran Sérgio não joga bola, o Fran Sérgio, quando ele jogou no Braga, lá em Portugal, ele foi a menina dos olhos do técnico Carvalhal. Carvalhal é apaixonado por esse jogador aí. O jogador tá na reserva lá no Bordeaux, porque passou aí por uma lesão, tá voltando aos poucos, mas para nível de Brasil é excelente. Situação aí envolvendo aí o Kehler e o Terence. Hoje uma pessoa falou assim, Laureano, olha, o Internacional e o Atlético Paranaense, sabendo do momento do Vasco da Gama, está querendo fazer leilão e de forma proposital está dizendo que não tem proposta, tá? Porque eles estão falando que não tem, para ver se tem outro clube aqui no Brasil que cubra a proposta do Vasco. Porque ele teria sido 16 milhões, né? E também para o Terãs 30 milhões, o que faz todo sentido aí. Agora que o Vasco tem dinheiro, cara, vai ser um leilão danado, tá? Informação aí complementares, tá? Sobre o Wesley lá do Palmeiras, tá? Ventilando muito lá no Allianz Parque, esse jogador vem pro Vasco. O Jair, tá? Pode ter a situação facilitada por conta aí do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano que tem aí uma amizade muito grande aí com dirigentes do Vasco da Gama, pode facilitar a negociação. E sobre a situação aí de mais 3 jogadores, tá? O Wallace, lá da Udinese, o Vasco está firme e forte para trazer esse jogador, campeão olímpico, jogou muito pelo Grêmio. E o Gilberto, não vamos esquecer do Gilberto,
que o Vasco está concorrendo aí também com o Flamengo. E o Caio Jorge, o Paulo Brax, está lá na Itália, fez uma consulta e está tentando a liberação desse jogador. É muito difícil? Claro que é, certo? Porque a Juve quer liberar para um clube aí da Europa, para que ele tenha rodagem. Mas o Paulo Brax está tentando aí, segundo o Jorge Nicola. Então essas foram as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama nessa tarde. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!